Eu venho até aqui nesse dia aqui para falar sobre uma palavra maravilhosa que traz vida e vida em abundância, que é a palavra de Deus. Amém? Eu venho até os irmãos nessa maravilhosa tarde que Deus me deu para estar comentando sobre algo que tem acontecido na minha vida, irmãos. Eu era uma pessoa que julgava muitos outros e criticava muitas pessoas, igreja, tudo pelo jeito e as maneiras delas viverem. E na palavra de Deus, o profeta Jeremias, que foi como se diz, um profeta chorão, sofreu muito, foi aprisionado, sofreu muito por falar a verdade e trazer a mensagem verdadeira de Deus. No capítulo 23, versículo 1 em diante, diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Mas diz ele, o Senhor, nessa palavra, que muitos pastores hoje em dia, irmãos, acham que as ovelhas do Senhor Jesus são deles e não são do Senhor. Então, quem faz a diferença no coração das pessoas ou muda a vida de uma pessoa não pode ser eu, não pode ser um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro, mas sim o próprio Deus. É a palavra de Deus que muda a vida dessa pessoa. Quando a pessoa realmente se entrega a Jesus Cristo, quando ele deixa Jesus entrar no seu coração, mudar a sua vida, assim em diante Jesus começa a mudar a sua família, seus filhos são guardados por Deus, a sua casa é de Deus. Amém? E continuando na palavra de Deus, diz o Senhor, por ele ter visto que o povo de Israel e os pastores de Israel só afugentavam as ovelhas, só afastavam. Então, Deus mesmo diz ao sacerdote de Israel, através do profeta Jeremias, no versículo 3, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as afugentastes, e as farei voltar aos meu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Quem que vai trazer? Jesus vai trazer as ovelhas que estão dispersas, porque os pastores dispersaram as ovelhas. Os pastores afastaram as ovelhas de Deus. E o que mais tem acontecido na igreja hoje em dia é isso. É os pastores afastando as pessoas do caminho de Deus. Por quê? Porque o irmão não é isso, o irmão não é aquilo, o irmão aquilo, aquilo outro. Falam mal de um, falam mal de outro, criticam, humilham, pisam e acham que é a vontade de Deus. Irmão, ninguém tem o direito de julgar ninguém na face da terra. Ninguém tem o direito de querer ser Deus ou ser mais do que o Senhor. Amém? Jesus, quando ele veio à terra, ele disse: Eu não vim para os sãos, mas para os pecadores. Jesus ele veio para os pecadores. Certa vez eu entrei dentro de uma igreja, eu levei uma pessoa que era totalmente atribulada. Então essa pessoa chegou na igreja e a primeira coisa que eles olharam para a pessoa, começaram a criticar a maneira que a pessoa entrou dentro da casa de Deus. Porque a pessoa entrou de uma maneira que não era da forma que eles se vestiam ou andavam, mas não é a pessoa em si mesma que estava ali pela sua própria vontade, mas era o próprio Deus que leva as almas dentro do caminho de Deus. Como diz a palavra, eu mesmo atrarei para os meus apriscos. Jesus está querendo dizer que é ele que leva as pessoas na casa de Deus, mas muitas das vezes o pastor tenta dispersar as ovelhas em vez de resgatar a ovelha que está fraca. Talvez nunca conheceu a palavra de Deus, talvez não entende os caminhos de Deus. Tem pastores que não entendem, irmãos. E tem pessoas que também não entendem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você aí que está começando nos caminhos do Senhor Jesus, talvez você não entenda, eu quero dizer para você que se você tem um ministério na presença de Deus, confie no Senhor, independente do que o pastor falou, te passou, ou do que você escutou dentro da casa de Deus, te magoou, não se entristeça, continue nesse caminho, seja firme, forte, continue buscando e acreditando que no momento certo, Jesus vai falar com você, vai mudar a sua história, a sua vida vai ser uma vida diferente. Deus ele não quer só transformar a sua vida, Deus quer salvar a sua família. Talvez o seu relacionamento, a sua casa, a sua vida esteja totalmente destruída. Mas sabe de uma coisa? Satanás também sabe que a sua vida está destruída e que ele pode até ceifar a sua vida, mas Jesus não quer que isso aconteça. Então hoje Jesus está falando para você, deixa ele fazer morada no teu coração. Deixa ele levar você na casa de Deus. Deixa ele
guardar você, guardar sua esposa, seus filhos, guardar a sua casa. Não importa o que os outros falam. O que importa é você ter um relacionamento com Deus. É você confiar no Senhor e acreditar só em Deus. A sua palavra é uma bússola. A sua palavra é uma forma de você conhecer a Deus. Busque a palavra de Deus. Amém? Que Jesus possa falar mais no seu coração. Que Jesus possa mudar a sua vida, a sua história. E que todos os teus projetos sejam entregues na mão de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe.